Lucas 24, hoje, dia 13 de novembro. Jesus está vivo. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus. Levaram os perfumes que haviam preparados. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas. Cheias de medo, elas olharam para o chão. No entanto, os dois homens disseram: Por que estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembra-se de como ele falou quando ainda estava na Galileia? O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo aos 11, como, bem como todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Contudo, os apóstolos acharam que era tolice o que as mulheres contavam e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu ao túmulo, inclinou-se e viu apenas lençol e linho. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Jesus caminha com os homens. Nesse mesmo dia, dois discípulos iam para um novo povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Jesus perguntou: O que foi? E os discípulos responderam o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nosso chefe dos sacerdotes, os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos. E esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como a mulher havia dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens das Escrituras que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então, Jesus entrou para ficar com eles, sentou à mesa com os dois, tomou o pão, o abençoou, depois partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus.
Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava no nosso coração ardendo quando aquele nos falava pelo caminho e nos explicava das Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão, a realidade da ressurreição. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo o Espírito. Então Jesus disse: Por que vocês estão tão perturbados e por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estavam acreditando, por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. A missão cristã. Jesus disse: São essas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo que está na Escritura e a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles e entenderam as Escrituras. E continuou: Assim está escrito: O Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e em seu nome serão anunciados as conversões, o perdão dos pecados e de todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Agora eu lhes enviarei aquele que o meu Pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade até que vocês sejam revestidos de força do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se dele e foi levado para o céu. Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. João 20. Jesus não está morto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e os outros discípulos, e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: Tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram correndo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos e o linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos e linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com panos de linho no chão, estava enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, e viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura que diz: Ele deve ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Jesus ressuscitado é descoberto pela fé. Maria tinha ficado fora, chorando junto ao túmulo. Enquanto ainda chorando, inclinou-se e o olho para
dentro do túmulo. Então viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, e na cabeceira e o outro nos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: Se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela se virou e exclamou-se em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, porque eu ainda não voltei para o Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai, que é o Pai de vocês, e o meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que o Senhor havia dito. Jesus ressuscitado está morto na comunidade. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estavam fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos por medo das autoridades dos judeus. Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes ao ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. O pecado daqueles que não perdoarem não serão perdoados. A comunidade é testemunha de Jesus ressuscitado. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: Nós vimos o Senhor. Tomé disse: Eu não vi, e se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar a mão no dedo, na marca dos pregos, se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Então, fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda aqui a sua mão e toque no meu lado. Não seja incrédulo, tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Você acreditou porque viu. Felizes os que acreditam sem ter visto. Para que João escreveu esse evangelho, Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham a vida em seu nome. João 21, 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas, e se fossem escritas uma a uma, penso que não caberia no mundo dos livros que seriam escritos. Palavra da salvação.